Só que eu via que a pele da rã não era aproveitada em lugar nenhum, né? Era uma pele bonita, pequena, e eu comecei a me interessar. Eu falei, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Reset Podcast, seu espaço semanal para uma conversa de moda, sustentabilidade e inovação. Eu sou a Alexandra Fará, jornalista. Eu sou Jonathan Marques da Fonseca, co-host da Alexandra Fará. Nós temos o patrocínio do ADN Reset, marketplace de moda sustentável. E responsabilidade social. adnreset.com. Gente, eu já escrevi, mas eu convenci o Edu a vir aqui, o Eduardo Figueiras, que faz um tecido mais maravilhoso que todo mundo fica perguntando pra mim, porque eu sou a embaixadora de novos couros no Brasil. E todo mundo fala, ai menina, você só fica deslumbrada trazendo coisas de fora do Brasil. Pois hoje nós temos um couro vegetal brasileiro. Não pode falar couro, mas é tipo couro. Exatamente, é. Tudo bem, é tipo couro. É um bioproduto. É o quê? A gente chama de um biomaterial, né? Um biomaterial. Tudo bem. Eu chamo de couro mesmo, tá? Porque a aplicabilidade dele é onde entraria o couro. Exatamente. É isso? Exatamente. A aplicabilidade é a mesma. Eduardo, muito, muito obrigada. O Eduardo é de uma empresa chamada Nova Cairu. Exatamente. Que é o quê? Então, primeiramente, muito obrigado por ter me convidado, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você. A Nova Cairu é uma empresa uma empresa de tecnologia, né? Que ela tem uma indústria que é uma indústria de curtume que beneficia peles, e agora a gente de 6 anos para cá a gente vem trabalhando o desenvolvimento da transformação de uma planta em uma espécie de couro. Eu não posso chamar de couro realmente, né? Porque não tem proteína vegetal. Mas a Nova Cairu era um curtume. É um curtume. Ainda é? Ela tem um curtume, mas o forte da nossa empresa são as tecnologias. São as tecnologias. Exatamente. Antes da gente entrar nesse couro bio-vegetal, vocês ganharam o mundo e se diferenciaram dos outros curtumes do mundo e do Brasil. Por quê? Então, a Nova Cairu veio da Cairu. Cairu é uma empresa que eu fundei, uma pequena empresa, né? Cairu significa rã e sorte em japonês. Sim. Né? Veio por acaso. A minha família, meus irmãos, meu pai, a gente tinha um ranário num sítio, que era uma atividade que a gente queria fazer até para o meu pai mesmo. Meu pai faleceu nessa época. E a gente tinha um ranário para venda de carne de rã. Sei. Né? Só que eu via que a pele da rã não era aproveitada em lugar nenhum, né? Era uma pele bonita, pequena, e eu comecei a me interessar. Eu falei, fui estudar em escola de curtume no Sul, né? Procurei naquela época, 1996, 97, uma escola de curtume que pudesse me ensinar a curtir. A beneficiar peles, né? Eu não tinha conhecimento nenhum praticamente naquela época. E eu me apaixonei. Eu tinha uma outra profissão, eu era músico, né? Eu era guitarrista profissional, tocava com alguns cantores e tudo mais. Famosos? Não, mais ou menos. Tipo? Mas eu vivia disso, né? Eu tinha banda, eu tocava com alguns cantores, fazia circuito de jazz, eu gostava de fusion. Né? Você toca ainda? Eu toco, mas eu toco hoje só em casa. Tá. Né? E nessa época eu queria alguma coisa para consorciar a parte financeira. Claro. E eu me interessei muito pela pele, porque todo mundo jogava fora, eu tinha tempo, fui estudar. Eu me apaixonei por desenvolvimento, por transformação. Né? Na primeira aula eu vi que aquilo ali seria a minha vida, né? A parte científica, porque eu achei extremamente interessante, eu desconhecia. E eu fiz escola de curtume até onde me interessava, que era uma coisa muito básica ainda. E depois eu voltei, montei uma pequena empresa, um pequeno laboratório. Eu comprei uma bitoneira velha e uma máquina de lavar roupa e montei um laboratório para começar a curtir as peles da rã, né? A transformar aquilo ali. Eu fiquei 1 ano, basicamente,
aprendendo. Eu fiz uma linha completamente diferente na parte de curtimento, porque eu comecei a tentar ir para um lado mais orgânico, Sei. né? Em 1999, eu comecei a vender os couros de rã no mercado, mas eu vi que o mercado não comprava, por quê? Porque o couro era muito pequenininho. Ninguém queria. Aí eu comecei a costurar, né? Também ninguém comprava porque era muito poluído, né? Ficava muito poluído, ficava muita costura. Aí eu comecei a ter uma ideia de tentar desenvolver uma soldagem que eu pudesse unir um couro no outro e transformar um pequeno num grande. Isso foi até 2001, 2 anos. Eu consegui uma solda que hoje a gente chama de tecnologia mosaico, que a gente aplica em praticamente tudo que a gente tem, quando a gente tem peças pequenas, né? Se quiser, eu posso mostrar aqui Pode mostrar uma. Aqui Essa soldagem. Então, a soldagem aqui que você você desenvolveu lá atrás. Eu desenvolvi em 2000. Foi minha primeira patente. Tecnologia autoral. Aí eu peguei um pedaço desse material e mandei para Hong Kong, que era a maior feira de couro do mundo. Sei. Né? Olha, a soldagem que ele falou assim, tem 2 folhas, ele juntou uma folha na outra. Eu tenho aqui no Pirarucu também, depois se você quiser eu posso mostra. mostrar. Tá. Então, eu mandei um pedaço desse painel, né, desse mosaico, para Hong Kong, que é a maior feira de couro do mundo. Sei. Na mesma semana, eles me deram a feira de graça, um desfile um desfile de moda e uma palestra para a imprensa internacional, em 2001. Com a RAM. Eu tinha, na realidade, um laboratório, né? Sei. Mas para mim foi super interessante, porque eu ganhei com esse desenvolvimento, né? Uma projeção, uma ida para Hong Kong, né? Mostrar o material em roupa, tudo mais. E aí a gente conseguiu aqui, depois de muito tempo, com o governo federal, o patrocínio para eu mostrar esse material, né? Deixa eu beber um pouquinho d'água, que a boca começa... Aí eu consegui com o governo federal, né, através da Apex, depois até, na época, a ministra era a Dorothea Werneck, ela patrocinou, falou, não, você vai, né? E a gente lançou o mosaico da RAM em Hong Kong. Aí a Trussard foi uma empresa que fez as roupas, desfilou. Então, algumas empresas grandes começaram a desfilar, só que eu não tinha produção. Na realidade, a gente tinha... Era um laboratório, a gente produzia pouca quantidade, eu vi que era um negócio muito legal. Então, o governo federal me pediu uma contrapartida de divulgar o curtimento da tilápia, né, pelo Brasil inteiro, dar cursos. Eu comecei a dar cursos pelo Brasil, ensinando as pessoas a trabalharem com o curtimento da tilápia. Ah, a tilápia foi antes do pirarucu. Foi bem antes. Tá. Né? Isso de 2001 até 2006. Tá. Né? E eu passei a dar curso, a também fazer alguns produtos, né, para entregar para alguns clientes de fora aqui do Brasil. Em 2006, eu conheci meu sócio num desses cursos. Eu estava dando um curso em Maceió, ele é do Rio, eu também sou, mas por acaso a gente se conheceu em Maceió, e ele era criador de avestruz. Falou, estava te procurando tem um tempo para a gente tentar desenvolver alguma técnica para o couro de avestruz também, que estava muito no início. Né? Isso foi em 2006, e a gente montou a Nova Cairu. Aí surgiu a Nova Cairu. Quem é seu sócio? Meu sócio é Paulo. O Paulo? É o Paulo. Ah, é o Paulo. Paulo Amauri. Paulo Amauri é meu sócio. Tá. E o Paulo, na realidade... O Paulo cria avestruz ainda? Não, então, vou completar a história. O Paulo, ele tinha o criatório de avestruz, a gente montou para fazer avestruz, peixe, a gente já trabalhava nessa época com pescada amarela, com tilápia ainda, e a gente montou a Nova Cairu para trabalhar, para fazer mais avestruz, né? E nesse meio tempo, quando eu montei a Nova Cairu, eu queria montar um curtume orgânico. Né? O que é um curtume orgânico? É um curtume que você trabalha com material orgânico para o curtimento do couro. Então, pera um pouquinho. O curtume tradicional é como? Você trabalha com metal, trabalha com cromo, com vários tipos de metais pesados. Pra que precisa jogar isso? Para a transformação da pele no couro, né? Porque a pele pode putrificar isso. O que é o curtimento? É você transformar um material putrescível em imputrescível, em um material imputrescível. Quase todo mundo no mundo transforma isso com metal pesado. Ainda hoje? Ainda hoje. Agora está melhor. Em 2007, quando a gente montou a Nova Cairu, quando começou, eu falei, eu vou montar talvez o primeiro curtume orgânico do mundo.
né? Então, eu já tinha essa técnica que eu já estava desenvolvendo desde de 99, e quando a gente inaugurou, a gente montou o primeiro curtume orgânico, talvez o primeiro curtume orgânico do mundo. Eu curto couro praticamente com adubo, né? A nossa estação de tratamento, eu nem tenho mais estação de tratamento, né? O nosso efluente, ele irriga o solo, ele irriga a planta, né? Ele irriga e O efluente é o quê? O efluente é o líquido que sai da indústria, que geralmente você tem que tratar numa estação para voltar a água. A gente não, na realidade, a gente só corrige pH e faz a festa irrigação, enriquecimento de solo. E esses materiais que vocês beneficiam, as peles animais, por exemplo, de onde elas vêm? Todas de criadouros ou tem algum... Não, então, hoje a gente trabalha com salmão e pirarucu de animal, né? Vaca você nunca trabalhou? Não, não é minha praia. Minha praia é trabalhar com material mais exótico, diferente, né? O pirarucu, ele é um material, é uma pesca na Amazônia, onde o ribeirinho, o índio pesca, a carne vai para a merenda escolar, é o comércio local, eles sobrevivem. Pelo bem, o pirarucu, então você trabalha com os três, e o pirarucu foi seu grande salto. O pirarucu foi depois do avestruz. Foi depois do avestruz. O avestruz, em 2008, 2009, ele... Tem o pirarucu? Tem. Aqui, esse é super famoso. O pirarucu em 2008, 2009, ele praticamente, o avestruz, ele praticamente acabou aqui no Brasil, né? Ele acabou porque os criatórios desistiram de criar, teve problema na parte de criação. Vixe, mas o avestruz, Paulo, não é aquele bicho que todas as escolas de samba do Rio usam, tadinho? Usam as plumas, mas isso hoje vem da África do Sul. Vem? Né? Não é do Brasil mais? No Brasil não tem mais criatório, eu acho que só tem um criatório agora. Em Minas? Não, no Brasil todo, acho que só tem um criatório. De avestruz? Um ou dois. Ai, dá uma dó, né? E aí a gente parou com avestruz, aí a gente ficou com uma indústria grande, o que a gente vai fazer? Aí surgiu uma pessoa, né, na empresa com algumas peles de pirarucu, né? É um empresário que ele tinha Não, tô vendo. Não, abre pra pessoa ver, isso é um pirarucu inteiro. Exatamente, isso aí é um peixe da... E, Paulo, Edu, esse couro foi tratado organicamente. Esse material, na realidade, ele é biodegradável. Se você jogar ele fora, em condição de aterro, ele vai se degradar como em 120 se fosse um alimento. dias. A tinta que você usa nele? A tinta é uma tinta orgânica. É orgânica. De onde vem hoje o pirarucu de vocês? Então, o pirarucu, ele vem da Amazônia. Conta a história, que estava quase extinta. Então, eu estava contando. Na realidade, o avestruz tinha exterminado e apareceu um empresário lá na empresa com algumas peles de avestruz pedindo para eu desenvolver. De pirarucu. De pirarucu. Tá. Ele tinha uma fazenda onde ele podia manejar o pirarucu e ele, você não quer desenvolver, não quer transformar esse material? E eu falei, cara, eu vou precisar de uns 60 dias, mais ou menos. Foi final de 2009, início de 2010. E quando chegou 60 dias depois, ele não voltou para pegar. A gente foi ver, ele sofreu um acidente aéreo e ele faleceu. E o projeto ficou com a gente. Aí a gente chamou os filhos, claro, os irmãos, tudo mais. A gente tem um projeto que é super legal do couro do pirarucu. Não é o material que é hoje a gente já evoluiu muito, né? E eles também, na época, não quiseram. E a gente, foi eu e meu sócio para a Amazônia, a gente fez um trabalho com ribeirinha, com índio. Nessa época podiam pescar 2.000 pirarucus por ano. E agora? Porque o pirarucu estava praticamente em extinção, né? A gente fez um trabalho assim, nós somos pioneiros nesse trabalho. A gente, hoje, o IBAMA deixa pescar 60.000 pirarucus. A gente praticamente compra uma grande parte desses 60.000. E não está mais em risco de extinção. Não, ele ainda está no apêndice do CITES, né, que é um documento, é um órgão que regula a extinção dos animais, né? Só que já tem pirarucu na Bolívia, já tem pirarucu em vários lugares. A espécie, ela está... O Paulo estava me contando antes de você chegar que o pirarucu é fundamental para a existência da Amazônia, da população amazônica, né?
Porque ele tem muita proteína, ele é um peixe muito grande que alimentou todo mundo lá. Exatamente. Acho que em tempos ancestrais, né? Ainda hoje. Ainda hoje, na realidade, hoje o pirarucu é uma fonte de renda para eles, de alimentação também, para parte de merenda escolar, né? A carne do pirarucu é muito apreciada. Então, a pele hoje, pô, trouxe muito dinheiro para eles, né? A gente investe hoje milhões de reais. E não nenhum deles é de cativeiro. Sim, eu só tenho uma questão, vocês criaram a solução para um produto que já existe. Vocês tomam alguma medida em termos de educação de consumidor ou até de empresário no sentido de não usar um pirarucu ilegal? Que ao mesmo tempo não, vocês isso aí trazem uma não, solução, a gente, na realidade, todo pirarucu que é pescado, ele tem uma numeração. E isso é um crime se você comprar uma pele de um pirarucu que ele é pescado irregularmente. Você tem concorrente no pirarucu, né? Já? A gente, na realidade, a gente ficou muito tempo sozinho. Tem algumas empresas hoje, uma ou duas aqui no Brasil que começaram a fazer de um tempo para cá, e tem alguma empresa na Bolívia já começando a fazer também, porque lá também tem pirarucu, né? Sim. E você sabe se existe algum mercado ilegal? Ilegal? Ó, eu sei que na realidade a gente está há 13 anos no pirarucu, né? A gente praticamente compra 90% do que tem de pele. E a gente nunca teve um problema com o IBAMA, porque todas as peles têm numeração, todas as peles são registradas. E nunca ofereceram para a gente, porque sabem o DNA da nossa empresa, que a gente, na realidade... população ribeirinha. População ribeirinha, indígena, e a gente conseguiu unir essa população ribeirinha também, né? Conseguiu unir, juntar isso com os próprios frigoríficos, porque o difícil de comprar a pele do pirarucu era a conservação. Porque, por exemplo, você estava numa cidade como Tefé, que é difícil você ter uma câmara frigorífica, tudo mais. Então, quando eu fui lá a primeira vez, eles filetavam o peixe no barco, tudo mais. Então, hoje isso mudou. O peixe vai de balsa, vai de barco até os abatedouros. A carne ela é filetada dentro dos abatedouros. E a gente na realidade, ou compra direto do ribeirinho e terceiriza com o abatedouro, ou compra direto do abatedouro, fazendo sempre essa triangulação. E vocês vendem no cenário internacional? Muito. Muito. E marcas, por exemplo? Muitas marcas. Givenchy já trabalhou. Hoje, na realidade, a gente tem o Rick Owens, que é um estilista espetacular. Ele, na realidade... Eu sou fã dele. Eu sou fã. Ele é meu fã, né? Isso vai ser. Gente, vamos parar com essa carnificina, vamos começar no vegetal? Calma, que é um produto brasileiro, é uma tecnologia brasileira. Exatamente. Calma, vegana. Não, o pirarucu, na realidade, a gente conseguiu, assim, eu falo isso com... Olha o pirarucu, gente! Nossa, esse podcast está muito tecnológico, então. Falo isso com certo orgulho, que a gente conseguiu botar em grandes ele tem um rabo mega pequenininho. Mundial, né? Bom, então, Rick Owens... Rick Owens, Givenchy, a gente tem... Mas o grande nome foi a Osklen. Não, a Osklen aqui no Brasil... local. Não, mas levou pro mundo... mas eles tinham loja fora do Brasil, que é isso? Não, a Osklen tem, mas a Osklen realmente da moda... Ele é o principal player do pirarucu, é a Osklen. Né? A Osklen nacional e internacionalmente? Ele é o maior. Ele só não é maior. Ele só não é maior porque as empresas do Texas, né, elas amam o pirarucu. Né? E existe um mercado, que é o mercado country de bota, né, que na realidade ninguém. Um peixe nunca tinha feito tanto sucesso. O pirarucu. O pirarucu... Substituiu a vaca. Ele na realidade, não, ele entrou para competir com os exóticos, com avestruz, com crocodilo, com jacaré, com arraia. E o pirarucu hoje, na realidade, eu acho que 80% ou 70% do que a gente vende é para o mercado de cowboy. É mesmo? Eles amam. Qual o preço? Metro quadrado. Rapaz, no internacional, a gente vende uma pele um couro, aliás, desculpa, de 0,7, 0,8 metros quadrados a $200, mais ou menos. Menina, é caro. Mas o trabalho que isso dá para vir da Amazônia, para o Rio, né? A tecnologia que tem na parte de curtimento orgânico. Né? Você tem um couro que
você fez um sapato, você jogou no aterro. Em 120 dias ele se desintegrou. Um couro normal leva 40 anos, 50 anos. Um couro normal. Um couro normal feito por causa do cromo, por causa do metal. Nosso couro, ele Não tem metal. Não tem metal. E a durabilidade dele na bolsa é a mesma de um couro normal. Então a gente trabalha numa indústria, a gente tem uma indústria branca, uma indústria white, né, que eu chamo. Clean label. Emissão de carbono, vocês têm alguma? Vocês medem isso? Não, a gente vai começar, Tá. né? Mas o que a gente tem, a gente na realidade está na nossa essência, né? Nós montamos um curtume orgânico. Hoje, o efluente, que é uma coisa que você tem que tratar, tem que botar mais química para tirar tudo, né? Ele só corrige pH, ele irriga a planta. O resíduo sólido, ele vira compostagem, vai para adubar a planta. Então a gente tem um circuito assim que é um negócio muito legal. Já assim. pode ser certificado. O business hoje de vocês, qual é a representação? E aí a gente vai entrar no lado que a Alexandra quer. Qual é a representação do pirarucu em termos de business e do outro material que você desenvolveu? A Belief, Esse é o salmão, gente. esse é o salmão. A Belief, ela é um desenvolvimento, é um material que a gente está pesquisando há 6 anos. Eu vou explorar bem a Belief agora. Então, é um material que está começando a entrar no mercado agora. Né? Ela está em fase de desenvolvimento, ela tem muita coisa para crescer, ela já cresceu muito nesse tempo. Pirarucu é 90% hoje dos nossos produtos, a gente vive do pirarucu. Ainda está investindo aqui, né? Aqui a Parelli poderia ter usado uma folha dessa ao invés da cabeça de leão, né? Eu ia ficar feliz. Aqui, na realidade, está começando esse ano, né? Vamos lá, gente. E aí, o que eu sou apaixonada e que foi a primeira parceria que você fez foi com o tênis da Nike. Que eu cobri, que eu fiz matéria pra Vogue. Foi alguma coisa assim, não foi uma coisa? Na realidade, a gente fez um trabalho com o Dominic, que é aquele cirurgião do sapato, que é um cara muito famoso. É isso mesmo, que ele transforma. Nos Estados Unidos, ele teve até aqui na empresa, e ele transformou Belief num tênis da Nike. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo. Exatamente. Aquilo estava no início do desenvolvimento, não é o que é hoje. Hoje o material já evoluiu muito. Tá. Né? Vocês chegaram no mercado quando? Assim, Então, na realidade, o que acontece? A Belief foi uma ideia, foi uma brincadeira, né? Que eu estava passando uma estrada de terra com meu sócio e a gente estava com um problema justamente na pele do pirarucu, do avestruz, que a quantidade era muito pouca, né? A gente estava com dificuldade na matéria-prima. Aí eu brinquei com ele e falei, se a gente fizesse folha, não ia ter esse problema, porque você tira uma, nasce outra. Ele falou, mas você vai fazer. Eu falei, não, eu não, eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Nunca ninguém fez uma folha, transformar isso num couro. E ele começou a brincar, não sei o que lá, e eu comecei a ver que isso... precisa de um sócio igual o Paulo, fala, vai e faz. E eu comecei a ver que... Preciso dar uma resposta. E ele começou a me atiçar, né, cara? Ele começou, faz, não sei o que lá. Isso foi há 6 anos atrás, né? E eu comecei... 2017. Eu acho que foi até um pouco menos. Eu acho que foi em 2016. Tá. Aí a gente começou eu comecei a levar isso para dentro de laboratório. Mas quando vocês decidiram por essa folha, que chama o quê? Orelha de elefante. Orelha de elefante. Nós começamos com uma folha chamada jiboia. A jiboia. Que é uma trepadeira, só que essa folha demora muito a nascer. Né? E essa aqui não. Essa aqui você plantou, 2 meses depois você já tem folha, você tira uma, 20 dias, 30 dias depois você já tem outra. É muito renovável. Então a gente viu que essa folha, apesar da estrutura da jiboia ser um pouco melhor, essa folha era uma folha que a gente conseguiria ter uma produção maior e ela se renovaria com mais facilidade. Então, mas a jiboia é grandona também? A jiboia, ela é do tamanho dessa aqui, só que ela abre uns dentes, né? A jiboia é aquela que abre os dentes, tá ligado? Essa é parecida com... Muita decoração. Costela de Adão. É parecido com costela de Adão. Eu sou uma pessoa muito Agora, a orelha de elefante é uma folha... ela é da Ásia, né? E ela tem em vários lugares do mundo, praticamente em tudo quanto é lugar tem a orelha Como de tá a elefante. aceitabilidade? Eu ia perguntar o processo de elaboração. Pergunte. Porque isso eu tenho curiosidade. Eu tô vendo aqui na mesa, mas como Ela acontece? é dublada. Dublado significa que ele cola, ela tem a folha natural tá aqui. Exato. O que é a folha? Na realidade, o que é a Belief? A Belief é a transformação de uma folha em Belief, é a mesma coisa que a transformação de uma pele em couro. A gente transforma a folha em Belief. Para dar mais resistência... Olha ela lá, gente. Exatamente. Eles estão arrasando a produção, eles estão amando. Para dar Essa mais... grandona, hein? Parece que você diminui...
Não, porque essa é uma folha pequena, mas tem folha de 4 pés quadrados, quase meio metro quadrado. Você usa todas? Uso, Tá. né? Eu trouxe mais as pequenas, mas Não, as tudo bem, mas você pode usar, tá? Tá. Olha que linda que elas são, tá? Então, na realidade, a gente tem a folha, que é a Belief, né, que é a transformação da folha em Belief, né? E aqui a gente dubla, né? Pode ser com qualquer tecido, pode ser com algodão. Aqui é uma microfibra, um PET reciclado, Sei. né? Só que o próximo passo é acabar com o tecido. Eu já estou desenvolvendo um tecido do talo da folha, né? Que o talo, eu estou transformando isso num tecido e ele vai dublar a própria folha daqui a algum tempo, né? Então a gente vai eliminar o tecido, mas nesse momento, né, ela tem essa dublagem com o tecido. O talo ele pode ser imobilizado? Não, o talo, na realidade, eu estou criando. Você Eu penso, por exemplo, a minha pergunta, só para explicar o porquê, por exemplo, alça de bolsa, se ele pode ser eu já imobilizado. fiz para alça de bolsa, fica espetacular. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando as fibras do talo, né? Trabalhando com fibra de talo, com biopolímero, e disso eu vou desenvolver um couro, já estou desenvolvendo, né? Tipo uma espécie de um couro, né, que fica muito parecido com o couro de uva, o couro de abacaxi, né? É muito próximo também do bovino. Todos eles usam usam petróleo, né? Todos eles. A nossa diferença é a seguinte, que eu estou fazendo, a diferença é essa. O deserto pele não usa, né? Eu não sei, mas a maioria usa derivado de petróleo junto com fibra. A gente está fazendo o talo da orelha de elefante junto com biopolímero. Então vai ser uma coisa orgânica. E esse já está também. sendo comercializado? Então, esse material, ele ficou pronto esse ano, está em fase de testes ainda, de pesquisa, sim, mas ele já foi comercializado e já desfilou em algumas passarelas grandes, né? Lobotan já desfilou, Butter já desfilou. O Iron aqui no Brasil. Iron aqui. A Missy. Tem Loewe. Exatamente. Que eu amo. Qual é o valor dele hoje? Aqui a gente vende essa folha, o pé quadrado dela, dá 15 euros o pé quadrado. Essa folha aqui deve ter 1,3, 1,4 pés quadrados. Então custa 20 euros. É uma folha de 20 euros. Não é um produto de luxo. É um produto de luxo. Quanto custaria, quer dizer, o couro está muito barato, o couro de vaca? Ou não? Não é o meu mercado, né? Eu não tenho a ideia de como que tá. Eu sei o dos exóticos, né? Se você me perguntar. Você vai só. Você acha que couro exótico não vai? Agora falando um pouco assim do seu mercado, né? Quando você começou, não tinha essa questão de sustentabilidade. Se falava muito pouco em ecologia. Nem se falava nisso. Na realidade, até quando a gente montou o Curtume Orgânico, é uma coisa que eu queria, porque está dentro do meu DNA. Eu queria fazer alguma coisa porque faz mal para quem trabalha. Faz mal para todo mundo, né, cara? Eu acho que a gente tem que ser responsável. Entendi, né? Mas hoje em dia a tônica é... Hoje a gente faz praticamente todas as feiras importantes de couro mundial. A gente faz duas Premier E vocês fazem as feirinhas também de Material Innovation. Exatamente. Que eu conheci vocês nelas. Você conheceu a gente lá. Naquela em Londres. Essa de Londres, geralmente a gente é muito bem visitado, a gente recebe 400 pessoas numa feira. Essa de Londres, eu acredito que deva ter passado de 2.000 pessoas para ver a Belief. De Londres. Para ver a Belief. Entendeu? Foi então, o lançamento e era a parte inicial. A gente nem estava vendendo, na realidade. Era um material bruto ainda, né? Tem muita vontade, então, do mercado de material desse. Não, muita. Assim, a Belief hoje, a gente acabou de ganhar um prêmio como o material mais indicado renovável do mundo. Agora a gente acabou de ganhar, acho que mês passado, ou mês retrasado na Europa. Então, a Belief ela é muito premiada, entendeu? E além do setor de moda, você acredita que, por exemplo, o setor automotivo poderia fazer uso? Tá, então, já tem 2 ou 3 empresas que a gente já mandou, né? Tudo que é para carro exige uma parte técnica um pouco mais elaborada. Por quê? Porque o fogging, que eles chamam, né? Uma vez aconteceu um acidente com um carro que o banco era de couro e é como se fosse uma neblina no vidro, e colocaram aquilo... a culpa no couro, né? Então, tem toda uma tecnologia para entrar dentro de um automóvel. A Belief vai chegar nesse ponto, ela já foi testada, ela já foi até usada em automóvel, mas é um passo para daqui a 2, 3 anos. Mas se você tiver uma empresa super interessada que queira entrar na pesquisa com você, vocês aceleram.
Exatamente. Só que A sua empresa hoje é muito grande? Quantas pessoas trabalham? são 150, mais ou menos. Nossa, que sucesso, gente! São 150 pessoas. Lá em Petrópolis, Teresópolis. Na realidade, a gente está em Três Rios. Três Rios. Né? A nossa empresa fica numa área rural de Três Rios, dentro do mato, assim, é difícil até achar, gente. Mas a gente está no meio do mato, assim. Tem os professor Pardal lá. Você e o Paulo ficam lá fazendo pesquisa. O Paulo também participa das pesquisas. Não, o Paulo, na realidade, é meu sócio. cheque. Não, mas ele é a parte administrativa e a parte comercial. O Paulo é o CEO da fábrica. Entendi. Eu sou o pesquisador, né? Então a gente, na realidade, a gente trabalha bem em conjunto mesmo. Tanto eu chamei ele para vir, pô. Se eu soubesse o nome do Paulo aqui pro Paulo Pô, falar. seria um prazer. O Paulo vai até falar muito melhor do que O Paulo eu. se apresentou pra mim, eu vou te mandar as fotos. É você ou outro, Paulo? É ele mesmo. Ele não falou que ele era sócio, não. Eu falei, gente, que Não, o Paulo, esse Paulo não é assessor de sócio. Quer empresa. sentar, a gente coloca uma Senta cadeira. aqui, Paulo, senta aqui. Tô gostando de ouvir. A entrevista tá boa, Paulo? Muito boa. Gente, eu sou apaixonada por esse material e pelo trabalho de vocês. Só queria falar isso. Muito obrigada por você vir aqui mais uma vez. Eu agradeço. Na realidade, a Belief é um material que a gente tem um mundo de Ah lá, ó, evolução. da Loev. Tem um mundo de evolução ainda, a gente está aprimorando, mas a gente sabe Consegue que é um um top material... desse pra mim, já que eu sou tão fã. São milhões de dólares, maluca. Tem outros materiais, né? Sim. Tem a Lobotan, que desfilou, tem a Butter. Mas ele fez sapato? A Lobotan fez tênis. Então, aí, gente, não tem as pessoas têm um pouco de implicância, de medo. Por exemplo, eu já fiz vários testes com o Painatex, com o Deserto Pele. Eu sou colecionadora de novos couros, né? Sei. Então, assim, eu sou mesmo. Eu sei. E eu já tentei levar muito pra dentro das empresas, as empresas não querem fazer sapato, porque sapato fica no chão, o sapato pode molhar. Então, vocês fazem bolsinha, bolinha. Na realidade, a gente está numa fase de pesquisa que eu chamo fase 3. Que é a você fase... ou o mundo? Eu estou nessa fase de pesquisa que é a fase 3, que é a fase para realmente para sapato que vai... tênis de corrida, coisa, que vai aguentar... Certo. Porque eu tenho folha hoje que aguenta 300 mil flexões, 400 mil flexões. Flexões a norma assim? Flexão é como se tiver... fazer teste, tá. A norma do couro pede 50 mil. Eu tenho folha que aguenta 300 mil, 400 mil, 1 milhão de flexões. E tem folhas que aguentam 20 mil. Então, a gente está nessa fase... A mesma planta. A mesma planta. É a fase de deixar mais uniforme a produção. Sim. Né? De melhoria mesmo da qualidade. Preciso agradecer ao Pirarucu, que ajudou a gente a trazer o Belief, o Pirarucu está bancando isso tudo. O Pirarucu é um projeto lindíssimo, tá? Lindíssimo mesmo, se vocês forem a fundo na Amazônia, no trabalho que a gente fez com... É que a minha religião vegana, eu não posso usar bicho pra nada. Então você vai ter a Belief. Exatamente, mas eu acho que no futuro... Você não acha que você trabalha com couros exóticos, não está saindo de moda couro exótico? Ai, meu Deus, então, na realidade, assim, depende muito, né? Porque, no caso, eu vou dar o exemplo do pirarucu. O pirarucu é extremamente sustentável. É um material que é uma população ribeirinha, o índio, ele vive daquilo ali. Essa pele, se você não aproveitasse, ela ia ser jogada fora. Ela ia... Imagina. O crocodilo não tem esse suporte. O crocodilo, você tem crocodilo de cativeiro, fazenda, né? Usa. Mas, na realidade, o trabalho do pirarucu... Tem algumas peles que vão sair do mercado, não tem jeito. O pessoal caça aquilo ali só para extrair a pele. Isso aí, acho que é um crime isso aí. Né? Mas o pirarucu não. O pirarucu tem uma história muito grande. A economia ela gira muito, o dinheiro gira muito para a parte da Amazônia, né? Então é um material que gera. É verdade. Quando vocês esperam que esse aqui, por exemplo, vai estar amplamente disponível no mercado? Então, na realidade, a gente agora a gente está voltando em novembro, dezembro, porque a gente entrou numa entre-safra. Né, esse primeiro ano era um ano só para experimentar, algumas empresas que queriam desfilar a qualquer custo, que foi super legal. Então a gente começa realmente a vender esse material agora novembro, dezembro, já é um material pronto para o mercado, a gente já sabe dos problemas, já resolveu, alguns a gente vai sempre estar melhorando durante os anos, mas em novembro, dezembro esse material já está pronto, porque também a mata vai estar pronta. A mata hoje ela não cresce porque a gente está no inverno. Não chove, não tem folha, né? Fez uma matinha lá para vocês. A gente deve ter umas 150 mil plantas, né?
150 mil plantas. Então, cada planta ela dá 5 folhas ou mais por ano. Então, sai uma, nasce outra. Então, a gente tem uma mata. Só que essa mata, no inverno, ela não funciona. Então, a gente tem que trabalhar praticamente até maio, produzindo o máximo que a gente puder na parte de transformação, de curtimento dessa planta, para poder usar durante o inverno. Depois que você colheu ela, quanto tempo? Só de curiosidade, quanto tempo você precisa começar a preparar ela? A gente colhe, ela chega verde, a gente elimina a clorofila, faz toda uma parte eu chamo na minha linguagem de ribeira, que é uma parte de limpeza dela total, limpeza de poro, tudo mais, e depois a parte de também, entre aspas, de curtimento. De curtimento da planta, a transformação da folha na Belief. Então, ali ela já não apodrece mais, ela já não vai ressecar, né? E dessa parte depois a gente faz os acabamentos, que são, aliás, o tingimento, né? Vai dar a coloração que o cliente quiser, a gente está propondo 10 cores, né? E depois entra na parte de acabamento. E essa coisa aqui do caule tá gordinho, por quê? É ele mesmo? É o caule da planta. Isso aqui, na realidade, você pegar a própria folha. Ela assim? Não, ela é assim. Não, ela é assim. Na realidade é porque ela sofreu essa transformação, né? Ele é mais gordo, mas ele perde a seiva. Alto. Ele é mais alto, só que ele perde a seiva que ele tem aqui dentro e ele vira isso aqui, né? E tem um emborrachado aqui? Você faz uma borracha? Não, na realidade a gente entra com PU vegetal, tá quase 70% de PU vegetal, que foi um avanço absurdo. Ninguém usa praticamente PU vegetal no mercado. Eu fiz um desafio por uma empresa italiana que eles queriam entrar na pesquisa. Eu falei, cara, se vocês quiserem entrar, vocês desenvolvam, se vocês quiserem desenvolver um produto de acabamento que seja vegetal, ajuda, né? Então eu compro o PU vegetal deles, senão eu iria produzir o vegetal. Não tem. Né? Então esse PU vegetal praticamente está eliminando o que tem de derivado de petróleo de acabamento em cima, né? Esse é Edu, eu comprei uma vez desses meus coisas, você falou na Itália, eu comprei o de maçã, né? Descascou inteiro. Descasca, né? O de maçã descascou. O do cactus não, e o do abacaxi craquelou, porque eu comprei o abacaxi com foil. Ah, é? Aí craquelou inteiro. Na realidade, as pessoas estão desenvolvendo... O abacaxi é quase uma camurça, né? Tá todo mundo desenvolvendo... Tá na fase 3. Tá porque não é fácil, né, você pegar um material, o couro, desde que o ser humano existe, se veste de pele, né? Não, a folha com 6 anos, ela já está nesse nível, já está entrando... Então, assim, e a gente está bem próximo mesmo de conseguir um material muito próximo do couro mesmo, entendeu? Você disse que é 20 euros, 1,4, né? 1,4 por Se alguém usa para um vestido, por exemplo, deve precisar de aí vai comprar aí vai comprar o painel. Vai comprar o painel, porque o painel... Cadê o painelzão? Tá dobrado aí, não? Ele tá aqui. Aqui, ó. O painel tem... Que aí você fez com aquela coisa que você contou no começo da entrevista, que você consegue fazer essa solda. É tecnologia mosaico. Gente, esse aqui não vai voltar pra Nova Caeiro, o dia que não vai ficar pra mim. Vou colocar na minha parede. Paulo não viu. Eu vou levar um pra colocar na minha parede. Você pode comprar pra colocar na parede de vocês, que é símbolo de inovação brasileiro. Se vocês quiserem, depois eu mando pra vocês. Pra você olhar. Eu colocaria num quadro e deixaria na minha parede. Não é? Eu também acho. Símbolo da inovação brasileira. Hoje fizemos uma entrevista aqui com uma empresa inovadora, inovação raiz mesmo. Não é essa coisa assim, porque... Não, na realidade, a gente tenta ser um diferencial no mundo, né? Mas tem poucas no Brasil igual vocês. No Brasil, a gente tenta transformar coisas que praticamente ninguém nunca fez, né? A Belief é uma patente mundial hoje. Maravilhoso. A gente já extrapolou. Você tem mais uma pergunta? Não. Pô, mas passou muito rápido. Ele falou a gente passa muito rápido. Você vai me convidar para vir de novo, então. Vamos. Assim que você fizer a segunda versão, a versão, como é que você falou? Fase de 3. novembro. De novembro? Pô, e aí a gente vai querer um produto elaborado, Ju. Não, eu trago o produto. Desafio. E aí eu prometo trazer o quadro de vocês. Tá bom. Aí na próxima a gente chama o Paulo para participar, que ele é muito importante. Gente, o Paulo é maravilhoso. Aqui, deixa eu te falar. Belief.com.br, não. Nova Caeiro. Nova Caeiro, o Instagram... K-A-E-R-U. Exatamente. Mas a gente tem o Instagram da Belief também. Belief. É como em inglês, ser folha, é folha, né? É folha. Belief. Então, assim, B-E-L-E-A-F. Belief. Tá. Não é isso?
É isso, beleza. Muito, muito obrigada, Edu. Eu agradeço, passou muito Eu quero rápido. lá conhecer Três Rios. Não, então você é minha convidada. Vocês são meus convidados Vamos, quando a gente para for pro Rio, conhecer a a gente vai empresa. lá. Obrigadíssimo, Obrigado, parabéns, Paulo. muito Obrigado, sucesso muito pra obrigado. vocês. Valeu, Muito sucesso. obrigado mesmo.